Obrigado ao nosso querido irmão. Para quem não ensaiou, tá muito bom, né? Queridos, aqui estamos, saudamos a todos com a paz de Jesus. É uma alegria imensa poder partilhar com vocês a palavra de Deus. É o que eu mais gosto, é partilhar a palavra de Deus. E principalmente por termos sido convidados para estar com vocês esta semana aqui em Toronto. Uma hospitalidade maravilhosa, irmãos muito carinhosos. Hoje estivemos na casa do irmão Edmundo, da irmã Maria, junto com o pastor Edgar, almoçamos lá, não pagamos nada, tudo de graça, não é? É uma bênção, viu? É uma bênção. Deus seja louvado por este carinho de vocês, que Deus recompense a cada um de vocês. E antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui em busca da Tua face. Queremos olhar nos Teus olhos, queremos sentir o Teu abraço, queremos receber a Tua bênção. Pedimos que o Senhor coloque a Tua mão sobre a nossa cabeça e nos abençoe como filhos precisam ser abençoados pelo Pai. Perdoa os nossos pecados, para que nada faça separação entre nós e as Tuas bênçãos. Derrama o Espírito Santo dando saúde, derrama o Espírito Santo dando convicção dos nossos erros e fraquezas e pecados, Pai. Dá-nos o arrependimento. Abençoa aqueles que estão aqui, mas que têm problemas de saúde, Pai. O Senhor é quem cura as dores. O Senhor é quem cura as doenças. Jesus é saúde. Jesus, quando passava pelas vilas, deixava todos curados. Nenhum doente ficava atrás de Jesus. E o Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Venha, querido Jesus, trazer saúde para os teus filhos que clamam. Mas perdoa a nossa iniquidade, para que também sejamos transformados, não só curados fisicamente, mas fortalecidos espiritualmente. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre nós, sobre todos que estão aqui. Abre a nossa mente para o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar com você sobre os 144 mil. Quem são? Quais as qualidades deles? É possível fazer parte dos 144 mil? Ou você está bem conformado? Há pessoas que, estudantes, que não são os melhores estudantes, então eles nunca estudam para tirar 10. Eles já estudam para tirar 6. Eles perguntam: qual é a média para passar de ano? 6. Então eu vou estudar para tirar 6. Eu não me interesso tirar 10, não. Eu estou contente com 6. Aqueles que estão contentes com 6 vão acabar ficando com 5 e 4, reprovados. Sabiam? Se você quer alcançar as nuvens, você tem que atirar nas estrelas. Quem atira nas estrelas, pelo menos alcança o quê? As nuvens. Se você estuda para tirar 6, provavelmente o risco maior é você ser reprovado. Se você não tem nenhum interesse em fazer parte dos 144 mil, isso já é um mau sinal. Porque você já está se conformando com o nível mais baixo da cristandade, do cristianismo, da experiência cristã. Nós não sabemos quem vai ser parte dos 144 mil. Deus sabe. Nós não podemos dizer nomes de pessoas. Mas, queridos, nós deveremos lutar por excelência. Não é excelência somente nas multinacionais do mundo. Não é excelência somente nas escolas públicas, excelência no trabalho, no profissionalismo. Nós temos que buscar excelência espiritual. Se eu posso ser um melhor cristão, por que eu não vou ser? Se eu posso ser mais semelhante a Jesus, por que eu não vou ser? Se eu posso ser batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, por que não buscar? Por que me conformar com a chuva temporã? Por que não buscar algo maior? Crescer. Então, queridos, os 144 mil, eles nos falam de excelência espiritual. Os 144 mil nos trazem uma mensagem de elite espiritual de Deus na terra.
Deus sempre teve um remanescente na terra, que é uma elite espiritual de pessoas fiéis, que estavam dispostos a viver ou morrer por Cristo Jesus. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Excelência espiritual, apego a Jesus. Para podermos entender sobre os 144 mil, primeiramente nós vamos entender sobre a festa das primícias. Porque os 144 mil estão intimamente relacionados com a festa das primícias. Abra sua Bíblia então em Levíticos 23. Levíticos capítulo 23, nós vamos encontrar aqui as festas solenes do Senhor. Vocês vão encontrar aqui em Levíticos 23, a partir do verso 1, você encontra a primeira festa que você vai encontrar aqui, no verso 3, é a festa que se chama o sábado do Senhor, que não tem nada a ver com o dia do mês. Vamos ler aí? Capítulo 23, verso 1 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. A primeira que vem no topo da lista, qual é? O sábado. O sábado não é marcado por nenhum dia do mês. O sábado é marcado pelo ciclo semanal, e o sábado é o 7º dia no ciclo semanal. E esse ciclo semanal vem do Jardim do Éden, irmãos. Nós cremos neste ciclo semanal ininterrupto, desde o Éden. Até os dias de Jesus, não se perdeu o ciclo semanal. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Criador do sábado, ele não guardava o sábado errado, ou sim? Vocês acham que no tempo em que Jesus viveu na terra, ele não sabia qual era o sábado? Será que ele não sabia qual era o 7º dia da semana? Ah, não, perdeu-se, o calendário mudou e perderam a conta. Será que Deus, o Criador dos céus e da terra, guardou o sábado errado? Não, ele sabia qual era o sábado. E queridos, de Jesus para cá, ou seja, na era cristã, é aí que nós não nos perdemos mesmo. Não nos perdemos. Porque as mudanças que existiram no calendário foram mudanças que dizem respeito ao dia do mês. Nenhuma mudança de calendário estava dizendo respeito aos dias da semana. Todas as mudanças dizem respeito ao dia do mês. Não mexeram no ciclo semanal. Então o sábado, o 7º dia hoje, é o mesmo sábado, o 7º dia do Jardim do Éden. E diz aqui o verso 3: 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Que dia do mês? Não tem. É o 7º dia da semana. Agora vejam as outras solenidades, que não tem nada a ver com os dias da semana. As outras solenidades, que não são o sábado dos 10 mandamentos, as outras solenidades não estão nos 10 mandamentos. São solenidades cerimoniais, festas cerimoniais. E eram determinadas pelo dia do mês, e não pelo dia da semana. Diferente, né? Do dia do sábado, do Senhor. Vejam a primeira festa no calendário judaico, qual era? A Páscoa. Estas são as solenidades, verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, qual é o nome do primeiro mês do calendário judeu? Não é janeiro. Qual é? Nisan. Nisan. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no dia 14 do mês, podia ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, mas era o dia 14 do mês, certo? É o dia da Páscoa do Senhor, que o cordeiro deveria morrer no dia da Páscoa. E Jesus morreu no dia da Páscoa. O dia que Jesus morreu caiu numa sexta-feira. Mas cada ano, o dia 14, que é a Páscoa, do primeiro mês, caía num dia diferente da semana, assim como o seu aniversário. Um ano cai numa segunda, no outro ano cai numa terça, outro ano cai numa quarta, tá certo? Então a Páscoa caía em dias diferentes da semana cada ano, mas sempre no dia 14. Jesus morreu numa sexta-feira, dia 14, dia da Páscoa.
o cordeiro era morto. No dia da Páscoa tinha um cordeiro que era sacrificado às 9 da manhã, outro às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Ele cumpriu exatamente a profecia da Páscoa. Agora vejam aqui a próxima festa, verso 6. Verso 6. E aos 15 dias, agora não é dia 14, agora é o dia 15. No dia 15 deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. A Páscoa era a morte do cordeiro. Pães asmos era a festa em que se comia a carne do cordeiro, assada e com pães sem fermento e com ervas amargas. Para lembrar a escravidão do Egito, eles comiam os pães asmos sem fermento, a carne do cordeiro assada e também as ervas amargas. Esta festa dos pães asmos ocorria sempre no dia 15 e durava 7 dias. Ia do dia 15 até o dia 22. 7 dias de festa de pães asmos. Agora, queridos, esta festa era profética. A festa da Páscoa era profética. Apontava para a morte do cordeiro pascal na cruz do Calvário. A morte do cordeiro pascal na cruz do Calvário já não foi uma festa do santuário da terra, irmãos. Presta atenção nisso. A morte de Cristo na cruz já não foi uma festa do santuário terrestre. Já foi uma festa do santuário celestial. Porque no santuário terrestre não morria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morria um animal. Símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando morreu o Filho de Deus na cruz, já era uma festa que pertencia ao novo concerto do novo santuário celestial. O santuário original que Deus construiu, não aquele santuário que Moisés construiu. Estão percebendo que estas festas eram profecias apontando para o ministério de Jesus, a morte de Cristo. E a segunda festa, pães asmos, é a ceia do Senhor. Lembram-se vocês que Jesus transformou o comer da Páscoa, ele transformou aquilo numa ceia do Senhor, porque ele introduziu o lava-pés, ele introduziu o suco da uva. Então aquilo ali é a Páscoa do Novo Testamento. Por quê? Porque nós lavamos os pés uns aos outros na ceia do Senhor. Vocês praticam a ceia do Senhor aqui? Sim ou não? Então, praticam a ceia lavando os pés uns aos outros, comendo pão sem fermento. Tem igreja que usa pão da padaria para fazer. Não, irmãos, a gente tem que ser obediente à Bíblia. O pão que representa o corpo de Cristo é sem fermento. E tinha também o lava-pés, porque João capítulo 13 diz que Jesus praticou o lava-pés na ceia, lavou os pés dos discípulos. Por isso nós temos o lava-pés. Esta é a ceia do Senhor, do Novo Testamento, do santuário celestial. Se alguém perguntar, qual é a festa dos pães asmos do santuário celestial? É a festa da ceia do Senhor. Agora, queridos, a terceira festa está no verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes. O que é cegardes? Colher, não é? Colher a sua cega. O que é cega? Seara. Sua colheita, certo? Então trareis um molho. O que é um molho? Um feixe, um molho das primícias. Que são primícias? Os melhores frutos. Não era o podre, não era o estragado, não era o mais raquítico, não. Eram os melhores frutos que eram colhidos primeiro, antes de colher a seara. Vocês sabem que quando você planta, tem pedaços da lavoura, pedaços da fazenda, que são mais férteis. Então você vê que em alguns pedaços está mais bonito, cresce mais, está mais linda a lavoura, a seara. Então aquele pedaço lindo era colhido primeiro e era consagrado a Deus no templo, para fim santo, fim sagrado. Estas eram as primícias. E isso era feito quando? Aí diz o verso 11. Verso 11 diz o quê? E ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceito ao seguinte dia do sábado, ou moverá o sacerdote. Aqui está falando do sábado cerimonial. O sábado cerimonial não era a Páscoa. Dia 14 não era descanso. O descanso era o dia 15, que era o primeiro dia dos pães asmos, era
dia de descanso. Eles chamavam de sábado, porque ninguém trabalhava. As festas do santuário da terra, irmãos, eram 7 festas. E tinham 7 sábados cerimoniais, que ninguém fazia nada. Era dia sagrado. Mas não podem ser confundidos com o sábado da lei de Deus. O sábado da lei de Deus é semanal. E os sábados da lei de Moisés eram cerimoniais, eram estabelecidos por o dia do mês e era uma vez no ano. Certo? O primeiro sábado cerimonial era o dia dos pães asmos, no dia 15. As primícias aconteciam um dia após esse sábado, que era dia 16. Se alguém perguntar para você, qual era o dia das primícias? Dia 16. Um dia após o primeiro sábado cerimonial, que era o dia 15. Primeira festa profética, Páscoa, apontava para a morte de Cristo. Segunda festa profética, pães asmos, apontava para a ceia do Senhor, que nós praticamos ainda, certo? E a terceira festa profética, a festa das primícias, que acontecia no dia 16. Esta festa das primícias era profética. Era uma profecia. E ela se cumpriu na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia agora. Lá em Mateus capítulo 27, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e vamos ver aqui. Capítulo 27, verso 50 em diante. Mateus capítulo 27, verso 50 em diante. Quando todos acharem, vamos ler. Todos acharam? Quem não achou, não é? Precisa olhar aqui, não é? Poderemos colocar na tela para quem não tem Bíblia, não é? Mas quem tem Bíblia, é bom você procurar na Bíblia, porque assim você risca e não é? Grifa aonde você está lendo. Vamos ler então Mateus 27, verso 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, Jesus morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, as rochas, abriram-se os sepulcros. Então, no dia que Jesus morreu, houve um grande tremor de terra, e as rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando é que estes muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados? Quando? Na sexta ou no domingo? O que a Bíblia fala? Ressuscitaram na sexta. E o verso 53, o que você faz com ele? O que você faz com o verso 53? O que diz o verso 53? Hein? Saíram, o quê? Verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Dele quem? Jesus. Alguém ressuscitou antes de Jesus? Não, porque quem ressuscitou precisava de Jesus para ressuscitar. O Senhor da vida. Jesus não disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se ele morrer, eu o ressuscitarei. Então, queridos, ninguém ressuscita do nada. Quem ressuscita, ressuscita pelo poder de Jesus. E eles não ressuscitaram quando Jesus estava morto. Eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Primeiro Jesus saiu do túmulo. Depois os mortos santos que ressuscitaram depois dele. Eles ressuscitaram no primeiro dia da semana. O sepulcro se abriu na sexta-feira. O terremoto aconteceu na sexta-feira. Mas a ressurreição foi depois de Jesus. Está claro isso? No livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus, Ellen White, fala claramente ali sobre a ressurreição de Jesus, o capítulo que fala claramente: depois que Jesus ressuscitou uma multidão de santos. E agora, queridos,
Estes que ressuscitaram no primeiro dia da semana, junto com Jesus, Jesus e esta multidão que ressuscitou com ele, eles são chamados de primícias dos mortos. Por isso nós temos que entender o que significam as festas a festa da primícia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15. E vamos ler aqui sobre as primícias dos mortos. Todos acharam? Primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler primeiramente o verso 20. Primeiramente o verso 20. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o quê? As primícias de quem? Dos vivos? Não. Quem morre e ressuscita não pode ser primícia de vivo. Tem que ser primícia de quê? De mortos. Então por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é as primícias dos que dormem, ou seja, dos mortos. Só que Jesus não ressuscitou sozinho, tá certo? Jesus ressuscitou com uma multidão de santos que ressuscitaram com ele. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, nós não sabemos se foram 1.000 ou 10.000 ou 500.000 pessoas, ninguém sabe quantas pessoas. A Bíblia diz que foram muitos corpos de santos, que ressuscitaram glorificados, bonitos. E entraram na cidade santa, a cidade de Jerusalém, e apareceram para muitos, dizendo, nós ressuscitamos com ele. Porque as pessoas olhavam para aquelas pessoas bonitas, porque pessoa glorificada é bonita, não é, irmãos? Porque não tem calvície, não tem ruga, não tem feiura. É pessoa bonita, ressuscita na louçania da juventude. Então, eles olhavam para aqueles seres ressuscitados andando em Jerusalém, e eles diziam, nós ressuscitamos com ele. Nós ressuscitamos com ele. Era um testemunho vivo de que Jesus estava vivo. Jesus não estava morto. A sepultura estava vazia. O túmulo estava aberto. Queridos, as primícias dos mortos ressuscitaram com Jesus. E Jesus e eles, ressuscitados, subiram para o céu. Andaram na terra 40 dias. Mas eles subiram para o céu. E eles foram consagrados a Deus no santuário do céu. Lembra como o sumo sacerdote apresentava os molhos diante de Deus para fim santo, o molho das primícias. Assim Jesus apresentou aquela multidão diante do Pai. Eis aqui, Pai, o que eu comprei com meu sangue. Eu já trouxe a amostra. A amostra está aqui. Os molhos das primícias dos mortos. A seara dos mortos, irmãos, está dormindo no pó da terra. E só será ressuscitada na volta de Jesus. Mas as primícias dos mortos já estão no céu. Os 24 anciãos que aparecem lá em Apocalipse capítulo 4, irmãos, no capítulo 5, os 24 anciãos, não sabemos os nomes deles, mas nós sabemos que foram escolhidos dentre esta multidão que ressuscitou com Jesus, para ajudarem Jesus no ministério do santuário celestial. 24 anciãos que ajudam Jesus. Seara dos mortos só ressuscitará quando? Na volta de Jesus. As primícias dos mortos já ressuscitaram e já subiram, já estão no céu. Então não é somente Elias, Enoque e Moisés que estão no céu. Tem um monte de ser humano no céu, irmãos. Tem um monte de ser humano no céu. Pessoas que foram tão pecadoras quanto você e eu, mas que foram ressuscitadas, glorificadas e subiram ao céu, provando de que o céu existe e de que Jesus vai voltar buscar a seara. A seara dos mortos, Jesus voltará para buscar. Agora vamos estudar sobre as primícias, irmãos, dos vivos. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, nós vamos estudar sobre as primícias dos vivos. Porque a Bíblia mostra primícias dos mortos e primícias dos vivos. Seara de mortos e seara de vivos. Por que existe a seara?
Porque não pode existir primícias sem seara. Por que não pode existir primícias sem seara? Porque as primícias, elas são colhidas de onde? Da seara. É a melhor parte da seara, são as primícias. Então, se não tiver seara, também não tem o quê? Primícias. Mas quando as primícias são consagradas a Deus, toda a seara é também abençoada. Se as primícias são santas, também a seara é santa. E aqui nós encontramos agora em Apocalipse 14, um grupo chamado de primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos ler Apocalipse 14, verso 1 em diante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. João viu em visão o monte de Sião no céu, não é? E viu que com Jesus Cristo, o Cordeiro, tinham 144.000. E aqui diz, eles tinham nas suas testas escrito o nome dele, ou seja, o nome do Cordeiro e o de seu pai. Um grupo selecionado. Por quê? Porque são primícias. Primícia não é catada assim. Ah, vem aqui, você. Não. Primícia não é catada de qualquer jeito, irmãos. As primícias eram colhidas escolhendo os melhores frutos. Entendendo a festa das primícias da Bíblia, nós entendemos que qualidade de experiência cristã e de fé tinham as primícias. Por isso diz aqui, quais as qualidades das primícias? Verso 2. Leiam comigo o verso 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Uma voz bem grande, não é? E como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono. Os 144.000 cantavam um como cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Quantos anciãos eram? 24. Então os 24 anciãos estavam ali, os querubins estavam ali, e os 144.000, João viu em visão eles cantando um cântico novo diante de Deus. E aqui diz, ninguém podia aprender aquele cântico. Ninguém podia. O cântico que as primícias cantam, a seara não canta do mesmo jeito. Todos cantam, mas ninguém canta como as primícias cantam. Todos cantam o cântico da vitória, porque todos que estarão no céu é porque passaram pela vitória sobre o pecado. Então todos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porém, queridos, nem todos cantam do jeito que os 144.000 cantam. E por que ninguém canta do jeito que os 144.000 cantam? Porque ninguém teve a experiência que eles tiveram. Só os 144.000 tiveram aquela qualidade de experiência com Deus. Por isso eles cantam o cântico da vitória sobre o pecado de uma forma diferente. Porque eles tiveram uma experiência superior com Deus. Vocês sabem que existem experiências de níveis diferentes com Deus, tá certo? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Isso fala de Enoque, não fala de outros. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Muitos vão se salvar, mas eles não tiveram aquela qualidade de experiência de um Enoque, de um Abraão. Por exemplo, o ladrão na cruz, a experiência dele era como ladrão. Bater carteira era com ele mesmo. Entende? Roubar, mentir, não é? Ele era um bandido. Que experiência ele tinha com Jesus? Nada. Mas ele foi salvo? Foi, porque a salvação é pela graça. Pela graça. Então, quando ele disse, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, Jesus olhou para ele e viu que ali na cruz, Jesus morrendo e ele também morrendo, e ele creu em Jesus como Salvador. Ele olhou Jesus como um rei. Por isso ele, lembra-te de mim. E Jesus confirmou na mesma hora o quê? Em verdade te digo hoje. A certeza foi dada na mesma hora.
Quando você crê em Jesus, a certeza do perdão e da salvação vem na hora, e não depois. Quando você confessa o perdão é dado na hora, e você está salvo na hora. Ah, é um longo processo a salvação. Não, irmãos, a salvação não é um longo processo. O que é um longo processo é a santificação. Mas a salvação ocorre na hora em que você confessa o seu pecado a Jesus, como aconteceu ao ladrão na cruz. E Jesus, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Certeza da salvação. Qual era o nível de experiência com Deus do ladrão? Nenhuma. Mas ele foi salvo pela graça. Quando ele chegar no céu, irmãos, ele vai ter que aprender muita coisa que Abraão já aprendeu quando estava na terra. Enoque já aprendeu quando estava na terra. Mas o ladrão vai ter que aprender no céu muita coisa que ele não aprendeu na terra. Ele vai começar num nível de fé diferente. Muita gente pensa que no céu todo mundo vai ser igual, irmãos. Não, no céu não é todo mundo igual, porque os anjos não são iguais. A divindade tem Pai, Filho e Espírito Santo. Tem hierarquia. Os anjos têm hierarquia. Tem anjos serafins, tem anjos querubins, tem anjos com 4 asas, com 6 asas, com 2 asas. Mas todo mundo está feliz. No céu, os salvos estarão felizes, mas eles não têm o mesmo nível de conhecimento de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que chegarão no céu, irmãos, que olharão para as mãos de Jesus, os sinais nas mãos de Jesus, olharão para os pés de Jesus e vão ver aqueles sinais dos cravos nos pés de Jesus, vão ver aqui na testa de Jesus algumas cicatrizes da coroa de espinho, porque Jesus não fez plástica. Ele vai manter essas cicatrizes eternamente, irmãos. E a Bíblia diz em Zacarias, vamos ler esse texto? Zacarias, a Bíblia diz que eles olharão para Jesus e perguntarão: Jesus, o que são estas marcas? O que são estas feridas que o Senhor tem na mão? Queridos, essa pergunta que eles fazem demonstra o quê? Que eles não tinham conhecimento da paixão de Cristo. Eles nunca leram a história da paixão de Cristo. Foram salvos por Jesus sem terem um pleno conhecimento da paixão de Cristo. Isso é graça, irmãos. A graça salva. Por isso vamos ler agora em Zacarias capítulo 13. Zacarias capítulo 13, o verso 6. Capítulo 13 de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 13, o verso 6. Podemos ler? E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Pessoas vão derramar lágrimas quando ouvirem da boca de Jesus como é que ele foi chicoteado, como é que ele foi pregado na cruz, para salvar você que está aqui. Você está aqui, salvo pelo meu sangue, mas você não conhecia essa minha história, porque há muitos gentios, irmãos, há muitos pagãos que são guiados pelo Espírito Santo, mas eles não têm uma Bíblia para ler. Eles não conhecem a história como você conhece. Mas eles amam um Deus que eles pouco conhecem. Níveis diferentes, não é? De um amigo de Deus que sempre andou com Deus. Por isso, quando você lê sobre os 144 mil, voltando então para Apocalipse capítulo 14, irmãos, vocês percebem que os 144 mil aqui são mencionados como um grupo escolhido, como primícias. Vamos continuar lendo então o verso 3, não é? O finalzinho do verso 3. Capítulo 14, verso 3, final dele. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da onde? Da terra. Agora, o verso 4, irmãos. Estes, os 144 mil, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Isso aqui não é dos celibatários, não, irmãos. Ah, eu nunca casei, então eu vou ser. Não, não é isso, irmãos. Quem nunca casou, não é? Que pena. Deus falou que é bom casar. É bom que o homem não esteja só. Deus fez o casamento para as famílias. Agora, queridos, não há pecado em casar.
Aqui, mulheres aqui significam o quê? Igrejas. Ah, então é aquele que já nasceu na igreja adventista. Não, irmãos. Não adianta nascer na igreja adventista se a igreja adventista não nasce dentro dele. Eu nasci na igreja adventista. Mas a igreja só foi nascer no meu coração quando eu tinha 17 anos. Entende? Por quê? Agora, o que é que Deus conta? Deus conta quando você nasce, passa pelo novo nascimento. Quando você conhece a verdade e abraça a verdade. Algumas pessoas abraçam a verdade, mas continuam namorando com o mundo. Outros abraçam a verdade e dão as costas para o mundo. Ou seja, esses que conhecem a verdade, abraçam a verdade em Jesus Cristo e dão costas para o mundo, eles não estão se contaminando com mulheres. Porque eles não estão mais bebendo do vinho de Babilônia que eles bebiam. Eles gostavam muito dos vinhos, das tradições, das festas pagãs, do São João. Já viram falar da festa de São João? Isso é Babilônia, isso é paganismo, irmãos. Isso é paganismo. Halloween, paganismo. Será que posso falar? 25 de dezembro é paganismo. Não é o nascimento de Jesus. Irmãos, quem falou que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus? Não é, irmãos. Se você quer comemorar o nascimento de Cristo, você pode comemorar qualquer dia. Mas 25 de dezembro é comemorado como aniversário de Tamuz, em Babilônia. Filho de Nimrod, com Semíramis. Semíramis e Nimrod tiveram um filho, nome Tamuz. E está na Bíblia, em Ezequiel capítulo 8. Fala que muitos adoravam o filho de Nimrod e de Semíramis, cujo nome é Tamuz, o filho do sol. Ele era adorado dentro do povo de Deus. Israel adorando Tamuz. Israel chorando por Tamuz. Ezequiel capítulo 8. Não vamos ler agora. Então, queridos, vinho de Babilônia. Agora, queridos, nós, quando abraçamos a verdade, nós precisamos dar costas para o mundo. Se eu abraço a verdade e continuo namorando com o mundo e bebendo das tradições pagãs, Deus pode me perdoar, eu posso confessar o meu pecado e me arrepender e me salvar. Mas eu estou me desqualificando para os 144 mil. Você vai ficar para a seara dos salvos, mas você se desqualifica para as primícias dos salvos. Porque existem duas coisas, primícias e seara. Todos vão ser salvos. Mas as primícias, elas são escolhidas e elas não se contaminam com igrejas pagãs, igrejas apóstatas, depois que a pessoa conhece a verdade. Fica claro nisso, irmão. Deus julga cada um pelo conhecimento que tem. Deus não vai julgar você igual a mim. Deus vai me julgar de acordo com o conhecimento que Ele me deu. Deus vai julgar o ancião da igreja de acordo com o conhecimento que Deus lhe deu. Deus vai julgar o ladrão da cruz de acordo com o conhecimento que ele teve. A pequenina luz que ele teve, Deus vai julgá-lo de acordo com essa pequenina luz. Deus não tolera que vivamos no pecado sabendo que é pecado. Muitos vivem no pecado sem saber que é pecado. Mas não estão perdidos, irmãos. Como é que eles podem praticar uma coisa que nunca foram ensinados? Muitas pessoas que guardam o domingo pensando que é o sábado. E morrem guardando o domingo pensando que é o sábado. Deus vai cobrar deles? Não, você está perdido. Não, queridos. É de acordo com o conhecimento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus julga de acordo com o conhecimento. Por isso, aqueles que conhecem a verdade e continuam praticando a mentira, transgredindo os mandamentos de Deus, porque diferente de muitos que pensam, eu sou adventista, eu guardo o sábado. Você guarda o sábado viajando sem necessidade no sábado, não é risco de vida, não vai morrer ninguém, mas está viajando. Você, sexta-feira à noite, você esquece que já é sábado. Como é que o sábado encontra a sua casa? Limpa? Limpinha? Você se preparou para o sábado? Ou você entra no sábado de qualquer jeito?
Quem entra no sábado de qualquer jeito, não vai receber as bênçãos que Deus tem para aqueles que guardam o sábado. Para guardar o sábado, irmãos, nós temos que usar o dia da preparação para o sábado. Por isso que sexta-feira é chamado na Bíblia dia de preparação. Quem não se prepara, não guarda. Pode até vir à igreja sábado, mas ele não guardou o sábado, porque ele não tem o que comer no sábado, porque ele não preparou na sexta. Ele vai ligar o carro sábado de manhã, não tem gasolina. Mas por que não tem gasolina? Porque ele nem se preocupou em pôr. Não é uma questão de emergência, irmãos. Quando é emergência, você põe gasolina no sábado. Quando é emergência, você compra um remédio no sábado para o doente. Quando é emergência, você faz qualquer coisa para salvar uma vida no sábado. Mas eu não posso usar as emergências como desculpa para o meu relaxo, displicência de não me preparar para o sábado. Eu tenho que me preparar para o sábado. Porque Deus se alegra quando vê você com a casa limpa, banho tomado, roupa pronta, a roupa que eu vou usar sábado, as crianças todas prontinhas, não é? Troca a roupa de cama, é um bom dia para trocar a roupa de cama, não é? O lençol e tudo limpinho para receber o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Queridos, por isso muitos vão se enganar. Porque pensam que pertencem ao povo de Deus, mas eles estão vivendo na prática do pecado. Eles não são fiéis à luz que receberam. E Deus quer despertar a sua igreja. Porque Deus quer salvar a sua igreja. Ah, mas se Deus vai salvar a gente que guarda o domingo, então Ele não vai salvar a mim que guarda o sábado? Depende, irmãos. Qual é a luz que eles têm e qual é a luz que você tem? Entende? Meditem nisso, irmãos. Meditem nisso. Aqui diz que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, ou seja, com o paganismo, com os vinhos de Babilônia. E o que mais? Porque são virgens, são puros, né? Mas não é virgens fisicamente, mas espiritualmente. Estes são os que seguem o Cordeiro. Os 144 mil, eles não ficam junto com a multidão, a grande seara dos salvos. Eles colam em Jesus. Sabe o que é colar? Jesus vai lá e eles vão lá. Jesus vem aqui, eles vêm aqui. Jesus vai para lá, e onde o Cordeiro for, eles vão. A Bíblia está dizendo, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vai. Ellen White teve uma visão, e ela viu um lugar bonito, um templo, e ela disse para o anjo, eu quero entrar lá. O anjo disse, não pode entrar, ali só entram os 144 mil. Ou seja, existem lugares que os 144 mil irão e outros não irão. Existe, irmãos, Deus tem um plano especial para a grande multidão de salvos, mas Deus tem um trabalho santo e sagrado para as primícias dos salvos vivos, chamados 144 mil. No livro Atos dos Apóstolos, a serva de Deus, Ellen White, fala que no livro Atos dos Apóstolos diz assim, os 144 mil, eles têm um santo serviço. O povo de Deus sempre teve um santo serviço, irmãos. Um santo serviço era feito primeiramente pelos patriarcas no Antigo Testamento. Porque só os patriarcas ofereciam sacrifícios pelas suas famílias. Eles faziam um santo serviço. Depois passou a era dos patriarcas, veio a era levítica. Aí só os levitas ofereciam sacrifícios. Não era todo o povo. Só eles podiam oferecer sacrifícios. Aí passou a era dos levitas, aí veio a era do Novo Testamento, que aí foram os apóstolos, os pastores escolhidos. Deus sempre tem uma classe escolhida para exercer um santo serviço. Saibam que os 144 mil no novo céu e na nova terra, eles têm o quê? Um santo serviço. Agora vamos continuar a leitura, irmãos. Estes são os que dentre os homens foram comprados para Deus. Estão lendo aí o finalzinho do verso 4? Leiam comigo. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora chegamos no ponto, por que nós estudamos sobre a festa das primícias? Porque existem primícias dos mortos
E a gente tem que entender que as primícias dos mortos já estão no céu. E a seara dos mortos está dormindo no pó da terra, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitada, glorificada e ser levada para o céu. Mas a Bíblia agora fala que os 144 mil são primícias também. Não são dos mortos. Eles são dos vivos. E você me pergunta, qual é a prova que você tem de que os 144 mil são primícias dos vivos? No livro Grande Conflito, página 648, Deus falou no livro Grande Conflito que os 144 mil são comprados dentre os vivos. São comprados dentre os vivos, que não vão passar pela morte. Então ficam primícias dos vivos e uma grande seara de vivos. Seara de vivos. Seara, grande seara que ninguém pode contar. É um número que ninguém pode contar. De salvos vivos, que nunca vão passar pela morte, irmãos. Pessoas salvas, uma multidão que ninguém podia contar. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Vejam esta multidão que ninguém podia contar e que não vão passar pela morte. Muitos pensam que os 144 mil são os únicos salvos. Certo ou errado? Vamos ver se vocês entenderam. Muitos pensam que os 144 mil são os únicos salvos. Certo ou errado? Errado, eles são as primícias dos salvos. Muitos pensam que os 144 mil são todos os salvos. Então não tem diferença. Tanto faz seara como primícia, tudo igual. Não, irmãos, a Bíblia diz que primícia e seara são diferentes. Por isso é chamado primícia e é chamada seara. Todos são santos ao Senhor, mas não é tudo igual. Percebam então no capítulo 7, irmãos, o capítulo 7 de Apocalipse fala assim, capítulo 7, verso 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil. Será que é só 144 mil assinalados? Vamos continuar lendo. 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Será que as tribos não são salvas? Se perdem todas? Só 12 mil de cada tribo vai se salvar e o resto se perde? Não dá, né, irmãos? Não dá para Deus pensar assim, Deus escolhe 12 mil, o resto está perdido. 12 mil dessa, o resto está perdido. Não, não é assim, irmãos. Ele escolheu 12 mil de cada tribo como primícias. Só que a Bíblia diz que quando as primícias são consagradas a Deus, abençoa o quê? A seara. Leia esse verso na Bíblia em Romanos, irmãos, que fala que quando as primícias são santas, a seara também é santa. Para a gente não pensar que só 144 mil vai se salvar, e para a gente também não pensar que todo mundo é igual. Não, não existe igualdade. Existem graduações de experiência com Deus, tá certo? Uns andam mais intimamente com Deus, uns sobem mais na semelhança com Cristo, outros menos, mas todos estão salvos pela graça de Jesus. Não é salvação pelas obras, mas é experiência de comunhão, de intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus, como Abraão. Abraão, Deus mandou ele sacrificar o filho e ele não duvidou, porque ele poderia ter duvidado, pensar, eu acho que essa não é a voz de Deus, eu acho que é o inimigo que está mandando eu matar Isaac. Ele não duvidou porque ele conhecia a voz de Deus, tinha uma intimidade com Deus. Agora diz aqui em Romanos, capítulo 11, irmãos, de Romanos, capítulo 11 de Romanos, o verso 16. Vamos ler, capítulo 11 e o verso 16. Este aqui, irmãos, ele é um estudo bíblico sobre os 144 mil. Porque não é opinião minha. Eu estou lendo um verso atrás de outro verso, mostrando o que é seara, o que é primícia. Eu não estou tirando algo da minha mente. Depois eu vou contar para vocês quem defendia. Eu já vou falar agora. Existiam três teorias sobre os 144 mil desde que a Igreja Adventista nasceu. Desde que a Igreja Adventista nasceu, em 1844, existem três teorias dos 144 mil.
E nenhuma é doutrina das 28 doutrinas. Mas nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui sobre os 144 mil. Mas não fazendo disso uma doutrina. Mas é um estudo bíblico. A primeira teoria, irmãos, era de que os 144 mil incluía todos os salvos de 1844 para frente. Mortos e vivos. Essa é uma teoria. Logicamente que nós não cremos nisso, mas essa era uma teoria defendida por quem? Por Uriah Smith. Conhece Uriah Smith? É um dos grandes escritores da Igreja Adventista, foi secretário da Conferência Geral por muitos anos, escreveu um livro sobre o Apocalipse. Uriah Smith defendia essa teoria. 144 mil inclui todos os salvos de 1844 para frente, de vivos e mortos. Agora a segunda teoria, os 144 mil são o total de salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, quando Jesus voltar, o total de vivos na terra são 144 mil. Essa é uma outra teoria. A minha preferida não é a primeira e nem essa. Porque esta segunda teoria, irmãos, era defendida pelo presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, George Butler. Eu tenho aqui as informações, as referências. Isso foi pesquisa feita. Agora, a teoria, irmãos, de que os 144 mil são as primícias dos salvos vivos, mas não é a totalidade dos salvos vivos, mas são as primícias dos salvos vivos. Era defendida pelo presidente da Conferência Geral, chamado Arthur Daniels. Então, não era uma doutrina, eram teorias. Ninguém vai condenar ninguém, mas você analisa as teorias e vê qual é a que é mais coerente com o quê? Com a palavra de Deus. Arthur Daniels é quem ensinava os 144 mil, eles são as primícias, mas existe a seara dos salvos vivos também. Essa é a que eu prefiro, tá certo? Mas nós não estamos dizendo aqui, condenando um ou outro. Então vamos ler Romanos capítulo 11, verso 16, irmãos. E se as primícias são santas, a massa não é. Hã? Como é que a Bíblia diz? Se as primícias são santas, a massa você joga no lixo? Não, a massa também é santa. Se as primícias são santas, a seara também é santa. Quando o sacerdote apresentava os molhos das primícias no santuário, no dia 16 de Nisan, lembram? No dia 16 de Nisan, apresentava os molhos das primícias. Queridos, toda a seara estava abençoada, santificada. Então as primícias consagradas a Deus para fim santo, consagram também toda a seara. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, queridos, nós temos as primícias dos salvos vivos, os 144 mil. E agora veja a seara dos salvos vivos, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, o verso 9. Capítulo 7, o verso 9. Depois de João ver as primícias, que são 144 mil, Deus mostrou para ele o que? No verso 9. Agora ele não está mostrando as primícias. Verso 9 diz o quê? Leiam comigo. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, que não coloca número, irmãos. Multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Primeiro Deus mostra um grupo selecionado pequeno, chamado 144 mil, as primícias. Depois Deus mostra para João uma multidão que ninguém podia contar. Agora, queridos, tanto as primícias como esta grande multidão que ninguém podia contar, eles passaram pela angústia qual nunca houve no tempo do fim. Eles atravessaram um período chamado na Bíblia de grande tribulação. Porque quando João perguntou aqui no capítulo 7, João perguntou: quem são estes? Quem são estes quem?
esta grande multidão e aquele outro grupo lá, de 144 mil. Este grupo e aquela grande... Quem são estes? E o que o anjo respondeu? Estes são os que vieram da grande tribulação. E a grande tribulação não é da Idade Média, irmãos. A grande tribulação não é do Antigo Testamento. A grande tribulação é a angústia qual nunca houve, que está reservada para o tempo do fim. É agora, no tempo do fim. Depois que o decreto dominical for aprovado, o povo de Deus passará por uma angústia qual nunca houve. Começa com o decreto dominical, mas não para ali. Continua depois que a porta da graça se fechar. A angústia continua, porque eles vão ser perseguidos. Mas quem vai ser perseguido? As primícias e a seara. Vocês sabem, queridos, que depois que a porta da graça se fechar, nós estaremos vivendo na terra sem um intercessor no céu, porque Jesus lançou incensário sobre a terra. Fechou a porta da graça, não intercede mais, mas o povo de Deus continua vivendo na terra. Quem vai orientar e guiar este povo, esta multidão que ninguém podia contar? Será que não vão ter guias? Será que Deus vai deixar todo mundo assim perdidão, sem saber para onde ir? Não, Deus vai ter um grupo espiritual para liderar a grande multidão. Esse grupo espiritual para santo serviço são os 144 mil. Porque foram eles que proclamaram as 3 mensagens angélicas. Foram eles que proclamaram aquela 4ª mensagem angélica de Apocalipse 18, verso 4, que diz o quê? Sai dela, povo meu. Eles, os 144 mil, foram os instrumentos usados por Deus para a conversão da grande multidão que ninguém podia contar. E eles guiam o povo de Deus durante esse período difícil das pragas, após o fechamento da porta da graça. Quando virá o decreto de morte contra o povo de Deus, eles são guias espirituais, não são pastores assalariados, irmãos. São pessoas que obtiveram uma qualidade de experiência com Deus, receberam a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo. E eles são líderes espirituais, por isso eles têm um santo serviço. Deus não larga o seu povo no tempo das pragas, no tempo do decreto de morte. Deus não deixa o seu povo assim perdido, sem saber para onde ir. Deus tem seus líderes, sem salário, mas são guias espirituais. No livro Primeiros Escritos, a serva de Deus diz: nós tivemos muito tempo para aprender estes assuntos, ano após ano, semana de oração após semana de oração, estivemos aprendendo. Estes que se convertem na hora 1/10, irmãos, que é a grande multidão, eles terão que aprender em poucos meses aquilo que nós aprendemos durante anos. Eles vão ter poucos meses para aprender, porque eles se convertem e logo a porta da graça vai se fechar. E o intercessor do céu não tem mais um incensário. E eles estarão vivendo na terra, mas eles têm que ser instruídos ainda e guiados. Por isso Deus tem um grupo de líderes espirituais. Deus não dá o nome deles, mas diz, são os 144 mil. Queridos, nós queremos pertencer ao povo de Deus, os salvos, nós queremos, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Agora, se eu disser, eu não sou tão ambicioso não, eu nem estou pensando nos 144 mil, basta que eu faça parte da seara. Então eu vou continuar com o meu cafezinho, não é? Eu vou continuar com a minha cervejinha, eu vou continuar com a minha novelinha, eu vou continuar com a minha... Entende? Porque eu não tenho grandes aspirações. Eu me acomodo, me conformo com a seara. Queridos, estes vão se perder. Porque não vivem a luz que têm, a menos que se arrependam. Deus não tolera, irmãos, prática de pecados conhecidos. Uma vez que o Espírito Santo te convence de que uma coisa está errada, Deus espera que você peça perdão e rompa com aquele pecado. Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo vai me convencendo dos meus pecados e eu não rompo com os pecados, eu estaciono, eu paro de crescer na experiência cristã
eu paro de avançar no processo da santificação, e mesmo que aí você fique 10 anos na igreja, você não avança nenhum passo, porque você ainda está vivendo na prática dos seus pecados conhecidos. Por isso existe tanta mornidão na igreja, irmãos. Quando você lê a história de Laodiceia, é lastimável a história de Laodiceia, porque é uma igreja que diz lá em Apocalipse capítulo 3, rico sou, de nada tenho falta, conheço a verdade, a minha igreja é a igreja verdadeira, nós guardamos os mandamentos de Deus, mas a Bíblia diz, vocês são mornos. Como é que pode ter toda essa verdade e ser morno? Porque vive na prática de pecados conhecidos. É a única explicação, irmãos. Porque é a prática de pecados conhecidos que nos amarram os pés, e os pés ficam pesados, e a gente não consegue avançar na experiência com Jesus. Deus quer, através do Espírito Santo, nos convencer do pecado. João capítulo 16, verso 8. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me convence. Mas não só me convence, o Espírito Santo me dá forças para deixar os pecadinhos, irmãos. As pessoas não se perdem por pecados grandes, queridos. As pessoas se perdem por besteirinhas. Coisas tolas. Que ele diz, o que tem isso? Tem gente que faz muito pior do que eu. Não olhe para os outros, meu irmão. Não olhe para os outros. Você está pensando que o outro faz coisa muito pior que você, mas você não conhece a luz que o outro tem. Nós não conhecemos a luz que os outros têm. Nós só sabemos da luz que nós temos. Porque Deus nos dá e Deus nos pede que andemos na luz. Então, o Espírito Santo está nos convidando. Confesse o pecado. Se é devolver os dízimos, confesse esse pecado. Seja fiel no dízimo. Se é pedir perdão para alguém de quem você tem ódio, você não conversa, frequentam a mesma igreja, mas entram e saem sem se cumprimentarem, passam assim com o rosto virado. Por favor, meu querido irmão, não se perca por uma besteira dessa. Vai lá e dá um abraço no teu irmão. Mas ele não me pediu perdão. Não precisa pedir perdão para você perdoar. Quem disse que a pessoa tem que pedir perdão para você poder perdoar? Você pode perdoar sem ele pedir perdão. Você pode ir lá e dar um abraço nele, e se ele não quiser o abraço, você diz, meu querido irmão, está perdoado, eu te amo e eu estou orando por você, ore por mim também. Reconciliem-se, porque nós precisamos nos amar e não nos amassar, porque a ordem de Jesus é que nos amássemos uns aos outros, não que nos amassemos uns aos outros. Entende, irmãos? A igreja cristã, quando nasceu, irmãos, ela nasceu com um amor tão profundo que os pagãos olhavam para os cristãos e diziam o quê? Vejam como se amam. Porque não falavam mal um do outro. Se vier alguém falar mal de alguém para você, você se levanta em defesa da pessoa que está ausente. Fala, por favor, a pessoa ausente não está aqui para se defender. Não vamos falar nada negativo. Não faleis mal uns dos outros. Tiago capítulo 5 diz, não faleis mal uns dos outros. Vai ter com o teu irmão. Se você tem alguma coisa contra ele, vai ter com o teu irmão. Reconcilia-te com ele. Salva a tua alma. Não viva com ressentimento. Não viva com ódio. Não use o espírito de profecia para bater na cabeça dos outros. Use o espírito de profecia para bater na tua cabeça. É na minha cabeça que o espírito de profecia tem que entrar, não na cabeça do outro. Nós somos muito acostumados a usar o espírito de profecia, porque a irmã White, queridos, a irmã White não é para ser usada para jogá-la em cima dos outros. São conselhos inspirados para serem aplicados na minha vida e não aplicar na vida do vizinho. Entende, irmãos? Na vida dos outros, nós introduzimos a Bíblia. É a Bíblia doutrinária. Queridos, nós como igreja temos que ser unidos, nos amarmos, nos ajudarmos, intercedermos uns pelos outros, porque todos somos pecadores. Não tem ninguém aqui, nem eu, que não seja pecador. Todos os dias a gente confessa.
E todos os dias eu coloco o nome de inimigos meus na minha lista de oração, irmãos. Eu cito nome por nome. Eu tenho uma lista de pessoas que eu sei que não me amam, que não gostam de mim e que falam mal de mim, mas eu coloco o nome deles e oro: por favor, Senhor, abençoa este irmão. Não vou falar os nomes aqui, não é? Mas eu falo: abençoa o fulano de tal, abençoa o pastor fulano de tal, abençoa a irmã fulano de tal, abençoa, irmão. Eles precisam da tua graça, eu preciso da tua graça também. E eu tenho que orar por eles, porque eu também preciso da tua misericórdia. Irmãos, no momento em que você começa a orar por pessoas que prejudicaram você, que falaram mal de você, o Espírito Santo vai tirando o sentimento ruim do seu coração e você começa a sentir compaixão das pessoas. Não há salvação sem perdão, irmãos. Não é por pecados grandes que a igreja está se perdendo, irmãos. Não é por pecados grandes. É por pecadinhos bobos, irmãos. Por falta de reconciliação dentro de casa, marido, esposa, pais e filhos. O meu apelo nesta noite, irmãos, é que nós busquemos a bênção do Espírito Santo para sermos parte dos 144 mil. Se Deus não quiser que sejamos dos 144 mil e façamos parte da grande seara dos salvos, bendito seja o Senhor. Mas eu vou lutar por excelência espiritual, pelo melhor espiritualmente falando. Eu não vou lutar pelo... Deus não baixou o padrão. Não, eu vou me acostumar com esse padrão bem baixo. Quem se acostuma com esse padrão bem baixo, irmãos, acaba não passando. Ele fica. Deus derrama o Espírito Santo sobre cada membro desta igreja, sobre cada visita desta igreja, cada amigo aqui, sobre o pastor desta igreja, sobre os anciãos desta igreja, que possamos crescer no Espírito Santo e orando uns pelos outros, e sorrindo uns para os outros, abraçando uns aos outros, oferecendo-nos para ajudar uns aos outros. Escolha as pessoas que te prejudicam e se ofereça para ajudar a pessoa. Vai levar um susto. Não, o que eu posso... Vocês já foram no Walmart? No Walmart, como é que está escrito lá, na blusa das pessoas que trabalham? May I help you? Chega para o teu irmão: posso te ajudar, meu irmão? Está faltando dinheiro para pagar o aluguel? Irmão, eu vou te ajudar. Eu tenho dinheiro na poupança. Não, eu vou. Me deixe, por favor, te ajudar. É colocar brasa na cabeça dos inimigos, irmãos. Encontre brechas e oportunidades para ajudar exatamente, principalmente, as pessoas que um dia te magoaram. A gente tem que mudar o quadro. Não pode mais continuar nesse quadro. Vamos agir no Espírito do Senhor. E o Espírito Santo vai nos santificar. O Espírito Santo vai nos preparar para o céu. Para irmos para o céu. Essa igreja vai crescer. Os que não assistem mais à igreja vão voltar a assistir. Porque vão ouvir falar: olha, a igreja incendiou de amor. Está todo mundo se amando. Todo mundo se ajudando. A notícia ruim corre, irmãos, mas a notícia boa também corre. A notícia boa também corre. Os filhos de vocês vão ouvir vocês em casa mais felizes, mais sorridentes. O que aconteceu? Porque você está experimentando o perdão, a reconciliação. Eles vão ver que a sua experiência cristã está diferente. Perdão é saúde, irmãos. Não perdoar é doença. Produz câncer negar o perdão. Que Deus lhe dê a saúde do perdão, do reavivamento, e que cresçamos. Eu não vou desistir de ser dos 144 mil. Mas se eu for da seara, eu estou feliz, irmãos. Mas eu estou lutando pela excelência mencionada aqui dos 144 mil. E que a graça de Jesus seja derramada sobre você, meu irmão. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero orar nesse momento. Orar por você que deseja lutar pela excelência espiritual mencionada aqui dos 144 mil. Esses que não estão mais bebendo dos vinhos de Babilônia. Eu quero orar por você. Eu quero que você fique em pé antes de fazermos a oração. E vamos nos consagrar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por esta mensagem da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque existem
pessoas chamadas pelo Senhor para serem primícias. As primícias dos mortos já estão no céu, mas as primícias dos vivos estão na terra e serão usadas para pregar as 3 mensagens angélicas. Serão usadas para pregar: sai dela, povo meu. E serão líderes e guias espirituais da multidão que vai se converter na hora 10ª, Pai. Salva esta grande multidão e salva-nos como primícias também. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Registra, Pai, no céu a nossa decisão, pois nós queremos excelência do Espírito Santo. Pai eterno, coloca o perdão no nosso coração. Coloca a reconciliação com os nossos irmãos. E abençoa esta igreja. Abençoa a liderança dessa igreja. E volte logo nos buscar, querido Jesus. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém.